Nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio Nova Era, no estúdio 2 da Rádio Nova Era, o ex-prefeito de Rosário do Ivaí, o Kuroda. Ele que vem aos estúdios da Rádio Nova Era, até porque nós tivemos uma notícia de um fato que ocorreu no município de Rosário do Ivaí, que foi a votação das contas do prefeito de 2020, e essa votação aconteceu na Câmara de Vereadores e houve a reprovação dessas contas, o que pode trazer consequências aí em relação à questão política para o ex-prefeito Kuroda. Então como nós veiculamos aqui a notícia, ele tem também esse direito de resposta para falar o que pensa, o que acha e principalmente dessa atitude aí da atual Câmara de Vereadores. Kuroda, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era. É um prazer poder estar aqui com você, Berimbau. Lembro-me do início do meu mandato, há 8 anos atrás, que você me convidou e você mesmo falou na rádio, tá? Que eu iria impactar a região do Vale do Ivaí pela minha honestidade, pelo meu bom trabalho, pela administração. E, graças a Deus, Berimbau, estou aqui para dizer a você todas as coisas boas que aconteceram no município de Rosário do Ivaí, tá? Não sei se é do teu saber, mas de 312 lugares e no índice de transparência do Tribunal de Contas, né? Nós somos hoje o primeiro lugar de transparência do Paraná, né? O nosso governador Ratinho Júnior falou que eu ia ser o prefeito mais honesto do Paraná. Se eu não sei, mas que tentamos ser, sim, com certeza. E aqui estou agradecido a você, Berimbau, pelo meu início da administração. Lembro como fosse hoje, o cartão de visita quando você relatou essa situação da honestidade dos Kuroda, tá? Frente à administração pública. Então, irmão, muito obrigado aí a você, desde o começo, há mais de 8 anos atrás, lembro como fosse hoje, era o ano de dezembro, tá? De 2016, tá? Então, obrigado, Berimbau, né? Pela confiança, pelo depósito que você nos proporcionou lá atrás, em dezembro de 2016. Muito obrigado. Kuroda, e você administrou a cidade por 4 anos e aí foi eleito para mais um mandato. Essa reeleição significa que a população aprovou a tua gestão, que o Kuroda estava fazendo um bom trabalho pelo município de Rosário do Ivaí. E assim foram 8 anos de gestão e até na Câmara de Vereadores, durante esse embate em relação a essa questão das contas, você destacou esses investimentos que foram feitos, né? Com certeza, Berimbau. Rosário do Ivaí, 7 prefeitos tentaram a reeleição e nenhum conseguiu. Graças a Deus eu fui o primeiro. Isso quer dizer que a gente fez uma boa administração no primeiro mandato, né? E o povo confiou o segundo mandato a nós, né? E nessa situação toda podemos demonstrar a toda a cidade de Rosário do Ivaí que hoje, você conhece bem ela, é uma cidade totalmente mudada, uma cidade estruturada, uma cidade hoje que temos mais de 1.000 produtores, tá? Foi a cidade que menos morreu gente no Covid do Paraná, a última cidade a ter dengue no Paraná. Então são índices, né, esses que colocou Rosário do Ivaí lá em cima no topo, né? Então eu só tenho que agradecer, não somente a todos, mas também a Deus por ter proporcionado toda essa situação na administração do município de Rosário do Ivaí. Na votação que aconteceu na Câmara de Vereadores, os vereadores seguiram um parecer do Tribunal de Contas, dizendo que receitas atravessaram de um mandato para o outro, de um ano para o outro, que isso não era permitido. O que o Kuroda teria a dizer sobre essa questão, Kuroda? Veja bem, quando eu assumi a prefeitura de Rosário do Ivaí, ela tinha mais de 7 milhões de dívidas. É duro, Berimbau, você chegar, por exemplo, lá em Ivaporã e ouvir um não de atendimento médico porque está atrasado em consórcio de saúde. Isso foi bom, por outro aspecto, porque fez com que a gente movimentasse e também colocasse Rosário do Ivaí na Cisvir, tá? Então, Rosário do Ivaí é o único município do Vale do Ivaí que tem CIS e Cisvir, ou seja, Ivaporã e Apucarana. Tirando os dois. Temos os dois, desde o início do meu mandato, tá? Então, Rosário sempre pagou os 2 consórcios e tem acesso aos 2 consórcios. Então, a área da saúde foi tratada com muito carinho, né? Tanto é que futuramente depois a gente trabalhou bem nessa área da saúde
e colocamos aí até hoje o prefeito atual César do Anísio como secretário, tá? E praticamente dei carta branca a ele para que ele pudesse desenvolver um bom trabalho, né? E ele realmente desenvolveu um trabalho. Apesar das perrengues, das brigas, de todas as situações que eu tive que ter paciência, compaixão e segurar as ondas, sabe? Porque não é fácil essa área da saúde. Mas, infelizmente... Aquela novela do hospital também, sim, né? Sim, o hospital que nós compramos, né? Toda essa situação enfrentada no município de Rosário do Ivaí, tá? Rosário do Ivaí hoje tem uma saúde muito boa, entendeu? E nessa situação toda, tivemos toda essa situação que eu coloquei o César do Anísio para fazer frente, praticamente dando carta branca a ele. E muitas das vezes tivemos discussões, tivemos muitos problemas, né? Mas sempre eu deixei ele livre para fazer o desenvolvimento do trabalho dele, para que ele pudesse, né, angariar futuramente o cargo de prefeito que tanto ele perseguia e queria, né? Então foi isso que aconteceu em Rosário do Ivaí na área do quesito de saúde. Sofremos demais, tá? Sofremos demais por quê? Quando nós adquirimos o hospital lá, né? O hospital era da Santa Casa, era da Igreja Católica. Tivemos embate com o bispo, tá? E nesses embates com o bispo tivemos também, tá? A Vigilância Sanitária de Ivaiporã, que nos colocou um monte de absurdo para que a gente não abrisse o hospital. Na época eu questionei, briguei, bati o pé, sabe? Rosário do Ivaí, o hospital de Rosário do Ivaí é toda telada, tá? Para não entrar pernilongo, borrachudo, nada. Na época eu até questionei, fui lá falar para a chefe da Vigilância Sanitária se tinha algum hospital no Paraná que tivesse tudo isso que eles estavam exigindo da gente, sabe? Mas não tem, não sei o quê. E sempre briga para lá e briga para cá e acabamos comprando esse hospital do bispo, sabe? E nessa situação toda foi uma vitória para Rosário do Ivaí. Mas todo mundo sabe que a saúde é uma coisa muito cara em qualquer município. Muitos municípios não têm hospital. Veja Ortigueira, uma arrecadação fantástica e não tem hospital, tá? E 19 mil habitantes, 3 vezes mais habitantes que Rosário, tá? E não tem hospital. Então, o povo, de uma forma geral, não sabe quanto que é o custo de ter um hospital em andamento, tá? Mas sofremos, mas está lá, o hospital, né, funcionando, fazendo, né? Mas o segredo de tudo isso, Berimbau, não é você poder manter o hospital, mas o segredo é de você ter verba para manter ele. E graças a Deus, nós trabalhamos nesses 8 anos e conseguimos ter uma situação mais cômoda para que a gente pudesse manter esse hospital. Esse parecer da conta é da conta de 2020 só, né? Sim. Em 2020, 2017, quando eu assumi a prefeitura, só tinha dívidas e dívidas. Logo que eu entrei na prefeitura, nós não tinha crédito para comprar um pneu na Guaporé Pneus, só para você ter uma ideia, tá? E aí, com o passar do tempo, foi, não vou mentir a você, quando eu entrei na prefeitura, os caminhões da prefeitura, maquinário, tudo estaleirado em cima de toco, tá? Eu chamei a ATZ de Cambé e mandei eles fazer pelo menos um orçamento para ter um jogo de pneu para cada veículo, para cada trator, para cada máquina, sabe? E assim eles fizeram. Pedi a Baiano, que era meu chefe na época, que fizesse todo esse levantamento junto com a ATZ, tá? Aí eles passaram para mim que ficava mais ou menos algo em torno de 33 mil reais na época, sabe? Aí eu chamei o gerente e falei para ele, eu quero pagar somente 27 mil. Não tem como. Eu falei assim, tem como sim, porque eu não quero nota fiscais, sabe? Mas como assim você não quer nota fiscal? Eu falei, não quero nota fiscal porque quem vai pagar essa conta, tá? É o dinheiro do Curoda e não é o dinheiro do município do Rosário do Ivaí, porque o município não tem dinheiro nenhum para comprar esses pneus, tá? Então, diante disso, a primeira entrada minha, a primeira coisa que eu fiz foi comprar esses pneus. Nós éramos, na época, o primeiro município a estar trabalhando pelo fato de nós termos, né, pneu para trabalhar, tá? Então, foi assim que iniciou-se. Eu dei 3 cheques de 9 mil reais para a ATZ e começamos a trabalhar.
Mas, Berimbau, eu quando faço alguma coisa, eu faço por amor. Eu não faço as coisas por interesse. Eu sou político nato, tá? Não, político nato não, eu sou comerciante, tá? Assessor, tenho formação de Direito, formação de Administração de Empresas em 85, tenho vários cursos de formação e nisso eu empreguei tudo que tinha na Prefeitura de Rosário do Ivaí, inclusive sacrificando a vida dos meus filhos, da minha mulher, né, das minhas fazendas, sacrifiquei tudo que eu tinha na época, sabe? Para ser prefeito de Rosário do Ivaí. E graças a Deus, Deus nos abençoou, tá? E fez com que a gente fizesse. Não sei se você sabe, acho que você deve ter um pouco de conhecimento, que todo prefeito que passou em Rosário do Ivaí perdeu tudo que tinha. Era fazendas, né? Posto de gasolina. Viu? Deus me abençoou, me deu mais uma fazenda em 2020, pro Curoda, tá? Então eu adquiri uma fazenda do nada, sem dinheiro, sem condição, mas Deus me abençoou e me deu essa fazenda. Hoje eu tenho mais uma fazenda no Mato Grosso, tá? Tinha uma, tenho mais outra agora, tá? Que Deus me deu, né? No ano de 2020. Então Deus abençoou eu demais. E nessa situação toda, estão tentando hoje fazer o quê? Me caçar, perseguir, fazer alguma coisa no sentido. O grande medo do prefeito César hoje, que eu criei, infelizmente, tá? É de tentar me caçar para que eu fique inelegível e não possa ser para ele concorrente dele daqui 3 anos e meio. E para isso, ele está fazendo o quê? Ele está tentando manipular os vereadores, fazer toda uma situação de fato para que eu não possa concorrer daqui 3 anos e meio. Tá? É triste, é lamentável, porque o município está pagando muito caro. Teve várias coisas que eu conquistei que ele está devolvendo para o Estado. Devolvendo para o Estado, Berimbau, você sabe que tem que pagar, tá? E ele está tirando dinheiro do cofre do município de Rosário do Ivaí para pagar essas coisas que ele não quer fazer e não quer realizar porque é obra do Curoda. Gente, não é obra do Curoda, é obra do povo, é obra do governo que ele colocou em Rosário do Ivaí. Então você veja o tamanho da mesquinheza desse prefeito César de estar fazendo isso aí. Não precisa disso aí. E outra, sem contar, Berimbau, que o ano passado, tá? Eu mesmo coloquei dinheiro na campanha dele, defendi ele, tá? Porque ele estava caçado, mas ele não tem gratidão com ninguém, tá? Infelizmente, não tem. O Curoda acredita, então, que essa posição da Câmara de Vereadores tem a ver com a influência da atual gestão. Os próprios vereadores relataram isso, todos eles, tá? Que estamos junto com o vereador com o prefeito César, tá? E ele nos olha de bons olhos, né? Então, na verdade, nós não vamos contra o prefeito. Eu estranhei porque são 5 vereadores que eu ajudei a colocar lá dentro. O prefeito que eu tirei dinheiro do meu bolso, tirei mais de 50 mil reais do meu bolso e fiz ele prefeito. Defendi ele na segunda instância, para estar recebendo tudo isso, Berimbau, tá? Isso aí é gratidão? Não, não é gratidão, é ingratidão, sabe? Mas isso é bom para que o povo e a população e o povo, de uma forma geral, todos os ouvintes, né, conheça quem que verdadeiramente é esse sujeito, sabe? Traíra, tá? Uma pessoa que é ingrato, tá? Que não tem um pingo de decência, né, na cara. Eu sinto muito falar isso, eu era muito amigo do pai dele. Um dia o César Danizo falou assim, viu? Meu pai mandou encostar em você e procurar seguir você, Curoda, porque meu pai era muito amigo teu. E ele falava que você era um cara decente, era um cara honesto, então eu tinha muito que aprender contigo. Diz ele que aprendeu muito comigo, mas viu, ingratidão, trairagem, não está dentro dos meus anseios e nem dentro do meu vocabulário e nem dentro da minha forma de ser. Infelizmente, quer queira, quer não, tá? Os vereadores estão acompanhando uma ordem dele, expressamente dele, tá? Isso ficou notório, ficou claro, tá? Não sei quem foi que votou para mim, foi 8-1, tá? Nessa situação. Simplesmente ele quer me eliminar para que ele não tenha concorrente daqui 3 anos e meio para ser reeleito. O sonho dele é ser prefeito 8 anos. Mas olha, durante tanto tempo, o Berimbau, eu falei a ele, César, seja mais humilde, tá? Com a humildade, você ganha o mundo. Com a arrogância e orgulho que você tem hoje, você perde o mundo.
E aí eu não vou fazer nada, deixo o caminho trilhar, que o orgulho e a arrogância dele vai afundar ele sozinho. Não há necessidade de fazer nada, sabe? Tanto é que ele renunciou até o próprio tio dele, o primo dele que fez campanha para ele. Então são coisas que é nato do ser humano. Você quer conhecer ele? Dá poder a ele, tá? E aí ele está mostrando verdadeiramente quem é ele. E eu não preciso fazer nada, né? Então é a mesma coisa ontem que eu achei um absurdo. O vereador Lustroso me denegriu. O Givanildo também. O outro lá, o Natan também. E aí eu não tenho direito de resposta. Eu acho um absurdo. Então fica viés de um lado só. Não fica viés dos dois lados. Eu acho que falou, tem que ter resposta, sabe? Então, que nem eu falei para o Natan. Natan, você está falando que as máquinas trabalharam na minha fazenda? Mas fala a verdade, tá? Trabalhou na minha fazenda, mas tirou lá de lá da minha fazenda 85 caminhão para empedrar a Limeira, o bairro da Limeira, tá? Você não falou isso para a população, você falou que as máquinas trabalhou lá. Mas você mesmo sabe disso e os próprios motoristas são testemunha, tá? De que foi utilizado as pedras da minha fazenda para encascalhar a Limeira. Segundo, quanto ao Givanildo e quanto ao Lustroso, eu só vou falar uma coisa. Todos os atos que as pessoas fazem na vida tem troco, tá? Eu acho que nada é por acaso. Se vocês fazem alguma coisa, vocês podem ter certeza, tem resposta do outro lado, tá? Então, atos e atitudes que vocês fazem, vocês têm que depois arcar e segurar e não fugir, tá? Mas é uma coisa normal do seu Lustroso, é fazer esse tipo de coisa, de papel de vítima, sabe? Ele gosta muito de falar, de criticar, de dizer, sabe? Mas não assume o que faz, tá? Eu quero dizer aqui a você, tá? E todo mundo sabe que da primeira vez que eu fui prefeito, no primeiro mandato, houve um processo de cassação do Nivaldo, tá? Mas tudo arquitetado pelo Lustroso. Lustroso foi o mentor de tudo, sabe? Tudo para me caçar foi o vereador Lustroso. Ele sabe disso, tá? E se faz de vítima escondendo atrás dos outros. Muito covardia da parte dele. Ele sempre foi covarde, tá? Covarde ao ponto de se esconder atrás dos outros. E aí, por isso que eu falei que todos os atos e atitudes que o ser humano toma tem que ter resposta, tá? E agora, eu não fiz nada pro seu Lustroso. Por que ele está bravo, raivoso comigo? Por quê? Porque ele não conseguiu se eleger? Não. Se ele não se elegeu, porque o povo está cansado dele. Essa vez ele entrou numa gata muito grande de Berimbau, por um voto. Por um voto só que ele entrou, sabe? Se não fosse o outro rapaz lá tivesse feito um voto a mais, ele não era o prefeito, ele não era o vereador, tá? E hoje ele está descarregando toda essa raiva em cima da minha pessoa. Não tem problema, tá? Eu não fiz nada para ele. Ele fez sozinho a situação, ele criou a situação de fato para ele mesmo. Então o ser humano, quando faz algo, ele tem que entender que esse algo que ele faz, fica. E aí vai ter a resposta lá na frente, bom ou ruim. Se você plantar bem, colhe bem. Se você não plantar bem, você não vai colher bem, tá? Então todo mundo sabe dessa tônica, dessa verdade, entendeu? Então é uma coisa o nosso prefeito aí, o César do Anísio, fazendo o que está fazendo de maldade. Viu? Eu não preciso fazer nada. Deus faz na vida dele. Você pode ter certeza, tá? Deus não abençoa um homem desse. Ao contrário, Deus penaliza, viu? E eu também não sou profético não, tá? Isso está na Bíblia, tá? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz. Então eu estou cansado de falar esse tipo de coisa. A vida se encarrega de fazer as coisas sozinha para o César. Eu não tenho necessidade de fazer nada. Cláudio, queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Como eu disse para você, houve a notícia, houve a reprovação das contas e a gente deu aqui esse espaço para que o Curoda pudesse se manifestar. E eu só vou fazer uma última pergunta. O Curoda vai via justiça, buscar reparar essa questão, para depois conseguir também se candidatar na próxima eleição, ou o Curoda não é mais candidato? O que é a decisão política sua hoje? A decisão, eu falo para você que eu tenho uma afinidade muito grande com o Espírito Santo. Eu tenho uma afinidade muito grande com Deus. Deus dirige minha vida, tá? A Ele eu deixarei tudo. Tudo que Ele pedir para mim fazer, eu farei.
tá? Porque foi assim que eu obtive a vitória. Eu tenho um Deus vivo dentro de mim, tá? Que me direciona, que faz, que me orienta, sabe? Então, diante disso, você pode ter certeza, Berimbau, se Deus falar no meu coração para ser candidato, eu vou ser Beto. Foi assim que ele falou na minha reeleição. Viu? Vá, estou contigo e não tenha medo, a vitória é tua. E você viu o resultado, né? Então, diante disso, eu tenho certeza absoluta que Deus é comigo e Deus vai fazer as coisas certas, independente de qualquer outra situação, tá? Eu entrego tudo na mão de Deus. Se for da vontade dele que eu seja novamente prefeito, pode ter certeza que eu serei, tá? Se ele achar que não, eu não serei. Logicamente, defesa a gente tem que fazer, faz parte, sabe? Faz parte da vida a gente se defender de uma coisa que eu fiz assim, não pensando em fazer alguma coisa de errado. Afinal de contas, Berimbau, eu não roubei, eu não desviei, eu não furtei, sabe? Foi simplesmente o não cumprimento da norma do Tribunal de Contas. Uma questão técnica. Sim, que ele falou que 80% no ano da reeleição eu não poderia utilizar mais que 80%. Mas, Berimbau, eu vinha de uma situação de pagar dívida, buscar certidão, fazer com que o município pudesse andar com os passos largos, né? Contratamos pessoas capacitadas para que pudesse fazer com que as nossas rendas aumentassem. Eu não fiquei chorando as mágoas, não, né? Então, graças a Deus, eu consegui. Por exemplo, eu vou dar uma ideia para você que muitos prefeitos do Vale do Ivaí não sabem e que sirva de informação para todos os prefeitos. Rosário do Ivaí tem um grande rebanho bovino. Todo rebanho bovino de Rosário do Ivaí, quando ia para o frigorífico, o ICM ficava onde matava a criação, você entendeu? E aí conseguimos fazer com que o ICM fique no município. Que jeito? Informamos uma Receita Estadual que o ICM não poderia ficar na onde houve a matança. E assim foi o frango, assim foi o gado, entendeu? E isso fez praticamente mais do que dobrar as nossas arrecadações de ICM, entendeu? E aí o município começou a ter, assim, sobra de dinheiro. Se eu fosse penalizado por alguma coisa, eu só diria para você o seguinte: como é que eu conseguiria deixar mais de 9 milhões de sobra de reserva técnica para o César, né? Que foi meu vice. O César pegou uma prefeitura saudável, com certidão negativa, com possibilidade, com previsão de fazer até 20 milhões de empréstimo no município, 9 milhões para ser gasto em reserva técnica, não direcionado, não é carimbado, tá? Ele pode fazer tudo, tanto é que ele comprou até uma caminhonete top para ele, não foi? Né? E colocou o Starlink, tá? Eu acho que ele deveria pensar mais na população, que deveria ter muitas coisas para ser realizadas no município. Não havia necessidade de colocar essa caminhonete, sendo que eu já tinha deixado uma caminhonete S10 nova para ele lá, tá? Mas não, é aquela história da arrogância, tá? Eu quero mostrar, eu quero fazer. Tá, gastou-se mais de 340 mil só para comprar a caminhonete, mas deixou fazer obras e ruas lá em Rosário do Ivaí no valor de 200 mil, tá? Seria bastante, assim, obras que ficou a dever, sabe? Era obras que eu já tinha feito planta, eu estava em fase de construção e faltou 200 mil reais para terminar uma obra muito grande, dentro do posto, até na facção, ali na borracharia do Tinga, saindo na Pai, sabe? A obra iria gastar 240 mil reais, ele falou que não tinha esse dinheiro, mas tinha dinheiro para comprar uma caminhonete no valor de 340 mil. Então eu acho assim, independente de qualquer outra situação, já está começando muito mal a administração dele, né? É uma administração de querer mostrar poder aos outros, né? Mas esse poder é momentâneo, nós estamos aqui nesse mundo, Berimbau, é transitório, né? Amanhã depois você vai, eu vou, todo mundo um dia vai, tá? Então não adianta o cara querer criar uma situação. É ruim ficar lembrado pelas coisas ruins. Então que lembre das coisas boas que a gente possa plantar nesse mundo, né? Então eu acho que o meu papel dentro do município de Rosário do Ivaí foi muito bom. Eu, muitas vezes, continuo morando em Rosário do Ivaí, muita gente acha que não, mas eu continuo morando em Rosário do Ivaí, Berimbau.
Só que eu estou trabalhando na fazenda, né? Então, como a gente trabalha na fazenda, a gente não vem tanto na cidade. E quando eu venho na cidade, você não trabalha. Por quê? Todo mundo, o carinho do povo comigo é uma coisa grande, extraordinária, sabe? Vem almoçar em casa, né? Como é que fica? Daqui 3 anos você volta e não sei o quê. Eu não consigo. Eu vou na cooperativa, 2, 3 perguntando. Você vai no mercado, 2, 3 querendo falar contigo, perguntando. Você vai em qualquer lugar, qualquer ambiente de Rosário de Ivaí, todo mundo pergunta, né? Você está na cidade? Eu falei, estou. Só que eu estou morando na fazenda, né? Mas por quê? Não sei se você sabe, mas se não sabe, vai ficar sabendo agora, que quando eu saí da prefeitura, eu criei uma situação que Deus colocou no meu coração, que é a robótica do leite, tá? É um programa de tirar leite com robô, tá? No Vale do Ivaí não tem nenhum município que tenha isso, eu vou ser o primeiro. Estamos investindo mais de 5 milhões de reais na minha fazenda. O robô já está comprado, já está vindo da Holanda, é importado. Estivemos ontem em Grande-Sil, estivemos ontem na fazenda da fazendinha lá do Vicente Fávaro, que é presidente da Cativo, né? E andando todo dia, tá? Para quê? Para fazer a terraplanagem, que o prefeito César disse que não vai fazer, não tem problema, já paguei do meu bolso para fazer. O prefeito de vocês aqui, o Didi, se colocou à disposição, né, de se quiser, né, que ele faz, mas lógico, com as máquinas particulares dele e eu pagando a ele, sabe? Sim. Então ele colocou tudo isso à disposição. Então eu já quero fazer um convite para você, o dia que eu for inaugurar a robótica do leite, lá em Rosário de Ivaí, se você quiser fazer parte, vai ser inédito, tá? É robô tirando leite de vaca, tá? É uma coisa assim fantástica. É uma coisa que eu queria colocar o município de Rosário de Ivaí, porque esse projeto, só para Rosário de Ivaí, ela vai poder proporcionar aí uma arrecadação de 12 milhões, né, por ano, tá? De leite, e fazendo com que o ICM aumente bastante, tá? Então eu saí da prefeitura, mas preocupado com o município, aumentando mais a arrecadação do município, mas sem a ajuda do prefeito, tá? Esse prefeito não é bem-vindo na minha propriedade, faço questão disso, pelo fato de ele não ter movimentado nada, não auxiliado nada. Ao contrário, tratou de mandar as máquinas e não mandou as máquinas, e além de não mandar, não cumpriu o que tratou, e além de não cumprir o que tratou, foge. Não atende telefone meu, tá? E não precisa se preocupar não, que eu não vou ligar mais para ele, sabe? Mas que tenha, sabe, vergonha na cara e seja homem. Quando ele falou o ano passado que ele tem bigode, eu não sei para que ter bigode se não honra o bigode, né? Então não é crítica que eu estou fazendo, eu estou falando o que ele falou, tá? Simplesmente ele falou isso para mim o ano passado. Então que a população fique sabendo, tá? Que ele não é confiável, né? É traíra, tá? E se ele achar ruim, ele que venha falar comigo, tá? Porque eu estou aqui à disposição dele a hora que ele quiser, tá? E infelizmente, quer queira, quer não, o que eu imaginava o ano passado aconteceu. Mas é assim, a vida é assim, e a vida que segue, né? E a gente vai lá, sempre pensando no bem do município de Rosário de Ivaí, né? Ajudando o nosso governador Ratinho Júnior, entendeu? Independente de qualquer outra situação. O governador Ratinho Júnior queria que eu fosse trabalhar com ele. Eu falei que eu queria fazer esse plano de robótica do leite, que vai ser, né? É a primeira do Vale do Ivaí, tá? E que queria impactar, né? É geração de riqueza, é mais situações assim acontecendo, tá? E que vai nortear muito, né, a região toda nossa lá, sabe? Então é isso que é o meu papel hoje, tá? Independente de qualquer outra coisa. E graças a Deus, nessa situação toda, tá? Apesar de ter tido um prejuízo muito grande quando eu abandonei as fazendas, mas estou retomando, estou colocando em dia e certo. Mas ao mesmo tempo procurando viver mais, né, Berimbau? Porque a minha mulher, a minha filha, falou, pai, vai conhecer o mundo. E eu estou fazendo isso, sabe? Estive no Macapá esses dias pescando, agora eu vou para o Japão, conhecer um novo país,
E viajando sempre, procurando buscar novas técnicas, buscando novos conhecimentos, coisa que eu não tinha tempo quando eu era prefeito, né? Mas é isso que eu queria, sabe? Eu queria fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida, sabe? Eu simplesmente só soube trabalhar até hoje. Meu pai me ensinou assim, sabe? Trabalhe, filho. O trabalho não mata ninguém, tá? Eu escutei meu pai e fiz isso. Mas hoje, graças a Deus, a condição financeira que eu proporcionei durante todo esse tempo que eu tenho, né? Me dá uma condição folgada, boa, né? Que eu posso desfrutar hoje, tá? E nem nessa situação toda eu preciso de salário, né, de ninguém. Então eu agradeço aí, tá? Sem mentira nenhuma, de coração a você, Berimbau. Você mesmo foi um dos caras que me incentivou no começo, lá em dezembro de 2016. Não esqueço. Você não pensa que eu esqueci. Eu lembro perfeitamente quando eu vim aqui e você mesmo falou pela tua boca. Você vai nortear o Vale do Ivaí com a tua honestidade, com o teu trabalho, com o teu empenho, com a tua administração. E estou aqui hoje, né, agradecendo a você pelo fato de nós termos conseguido hoje, em Rosário do Ivaí, tudo isso que você colocou para nós em dezembro de 2016. Né, Berimbau? Então, obrigado mesmo de coração por tudo que você fez lá na época, fazendo acreditar num Kuroda, tá? Até então, que ninguém conhecia, que ninguém sabia. E que hoje estou, sim, não estou me desligando da vida pública, mas estamos aí porque deve Berimbau. E o que você precisar, você pode contar com o Kuroda também, que independente de qualquer outra coisa, você me deu força no começo. E eu não sei, assim, como é que se desvirar as costas para você, tá? Tivemos uns probleminhas assim, né, Berimbau? Mas problemas todo mundo tem e passa, tá? E aí eu acho que não podemos guardar rancor no coração, tá? Podemos guardar essas situações de coisas que eu lembro no tempo quando você me deu força, tá? Falando da minha boa administração que eu poderia fazer no Vale do Ivaí. Obrigado, viu, Berimbau? Obrigado de coração. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Até mais.